Bom dia, boa tarde, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Eu Evoluo Sempre para falar da série sobre a Bíblia. Então, hoje é o nosso primeiro vídeo, primeira análise, vamos dizer, é o pontapé inicial dessa jornada. Serão 52 semanas, é uma jornada longa, uma jornada pesada, mas a gente indo devagar, passo a passo, vão ser, como eu disse no livro de apresentação, no vídeo de apresentação, vão ser apenas 10 a 15 minutos por dia que você vai precisar dedicar para algo que vai mudar a tua vida. Você nunca mais vai ver Deus da mesma maneira como você via antes, porque agora você vai buscar a informação sobre ele na fonte, tá? E a tarefa dessa semana, na verdade, nós vamos começar com o livro de Gênesis. E Gênesis é um livro que nós vamos dividir em duas etapas, tá? E vai ser diferente. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 ao capítulo 11, que é o que? A história de Deus e do mundo, tá? E no vídeo 2, que é do capítulo 11 ao capítulo 50, nós vamos falar sobre a história de Abraão, que o livro de Gênesis é dividido dessa maneira, tá? Mas, para nível de leitura, a, a, a título de leitura que vocês vão ter que fazer, vai ser um pouco diferente. Vocês vão ler do capítulo 1 até o capítulo 25 ou 26, acho que até o capítulo 26. E semana que vem, apesar de eu abordar é, ao capítulo, a história de Abraão inteira, vocês já vão ter lido uma parte, vocês só vão ler o restante, que é do capítulo 26 até o 50, porque vai ficar muito pesado para vocês ler do 11 ao 50. Então, nós vamos abordar hoje o capítulo 11, porque a temática do capítulo 1 ao 11 é uma história, fecha um ciclo. E do capítulo 11 ao capítulo 50 inicia outro, mas para a leitura vai ficar melhor se vocês dividir. Legal? Então, beleza. Nossa primeira aula, primeira semana, vamos começar do capítulo 1 ao 11, que é a história de Deus e a história da formação do mundo. E eu já vou começar aqui lendo o capítulo 1, quando ele fala assim, no princípio, capítulo 1, versículo 1, que é a criação do céu e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, assim, gente, o princípio a gente consegue interpretar que existia o caos. Só existia o caos, não existia alguma coisa organizada. E a presença divina trouxe ordem para as coisas. Ele começou a organizar ao que hoje nós podemos entender por mundo. E esse é a primeira observação que a gente tem que fazer. Deus é aquele que traz ordem ao caos. É isso que você consegue tirar de interpretação desse início. Passando essa primeira parte, que Deus é aquele que dá ordem ao caos, eu gostaria de já ir para o versículo 26. Eu vou sempre buscar, pessoal, pontuar alguns detalhes que eu acho mais importantes e contextualizar. Depois, a tarefa de vocês vai ser ler inteiro e vocês, com certeza, como eu já falei para vocês
vocês vão se atentar para aquilo que eu falei e vão fazer uma reflexão diferente quando vocês passar sobre essa matéria. Então, assim, capítulo 26, versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu acho que só nesse versículo eu teria material para ficar falando a live inteira. Porque esse versículo é muito poderoso. Esse versículo, ele remete à nossa identidade. Uma pessoa que não crê em Deus, ele tem muita dificuldade de se encontrar no mundo. Agora, a partir do momento que você crê em Deus, que você acredita, e você olha da onde você veio, você vê que o objetivo principal dele era fazer o homem à imagem e semelhança dele. Se você é a imagem e semelhança dele, quais são os seus limites? Não existe. Não existe limite para o que o homem intenta fazer na Terra. Nós somos imagem. Não existe ninguém que é melhor, nem ninguém que é pior. Quando você lê esse versículo, você começa a entender que o ser humano é algo totalmente diferente de tudo que existe na Terra. Por quê? Porque nós temos a fagulha divina. Nós somos imagem e semelhança dele. Nenhum animal, por mais evolução que possa ter, consegue chegar perto, consegue ou vai conseguir algum dia chegar perto do ser humano. Porque não tem a fagulha divina, não tem aquela fagulha que traz esse elemento que é diferente de qualquer criatura. E a gente pode observar, a gente costuma falar assim, a natureza é cruel. A natureza é a natureza, é algo, vamos dizer assim, a natureza é sobrevivencialista. E o ser humano não é assim. Inclusive, existe um livro, estou tentando lembrar o nome do autor, me fugiu agora da mente, mas é um autor que ele foi um psiquiatra e que ele viveu nos campos de concentração e que sempre existiu muitas teorias que o ser humano ele não agia como animal porque ele não tinha necessidade, mas que se ele tivesse necessidade, ele agiria. E nesse momento que ele se viu, quando ele estava preso na, na, nos campos de concentração nazista, ele se viu nesse estágio de degradação máximo, em que a comida era racionada. E esse autor, nossa, eu esqueci o nome, mas é um cara que eu adoro citar porque é muito fantástica a história dele. Ele era prisioneiro, mas ele era médico. E ele presenciou cenas de, por exemplo, o cara estava morrendo, ele estava doente. E a ração que você recebia era racionada, era uma coisa que mal dava para matar a tua fome. Mas tinha pessoas que davam parte da ração para aquele que estava doente, mesmo que não tinha necessidade nenhuma, mesmo que não tinha uma ligação, é por pura compaixão. Os animais não têm compaixão. Se no meio do bando de leões lá, um leãozinho nasceu sem uma perna, ele é abandonado. O animal não tem compaixão. Ele morre. Ele não vai ser criado de uma maneira especial. O ser humano não.
Outro exemplo que eu lembro que é citado nesse livro é... eu lembrei o nome do livro, eu acho que é O Sentido da Vida. Eu, inclusive, sei a matéria, ele criou a logoterapia e só tá me fugindo o nome do cara. Mas, enfim, tinha uma passagem lá que um cara, ele tava congelando os dedos, ele não tinha calçado. E outro prisioneiro pegou o calçado dele e deu para ele não perder os dedos, mesmo que ele tivesse que passar o dia trabalhando com o pé sobre a neve. Então, assim, aquela teoria que o ser humano, no momento que ele se encontrava em situação de que as necessidades mais básicas não pudesse ser atendida, ele iria agir como um animal, não se, não se realizou na prática. Quando nós tivemos uma experiência, infelizmente tivemos essa experiência, não foi algo planejado, né? Mas na prática não aconteceu. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito para refletir o caráter de Deus. E Deus é um ser misericordioso. Deus é um ser que tem compaixão. Então, por mais que você seja tentado à tua sobrevivência, aquela fagulha divina que a gente carrega dentro da gente muitas vezes fala mais alto. E outra coisa interessante desse versículo é que ele fala e tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Aqui no versículo 28, Deus também fala assim, ó, e Deus os abençoou, ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. O homem foi feito para liderar. O homem foi feito para governar a terra. E quando eu estou falando homem, eu estou falando você também. Mas talvez nunca ninguém te falou isso. Talvez nunca ninguém despertou isso em você. E você acha que isso talvez seja um dom de alguém. Não é, gente. Não é. Qualquer ser humano pode aprender. Claro que tem pessoas que têm alguns ou outros talentos e que isso também tem a ver com a identidade e com o propósito para qual Deus nos criou. Também tem a ver. Mas, de uma maneira geral, todos somos iguais e todos fomos feitos para governar a terra. Esse é o propósito original do Senhor. Está escrito na palavra. Continuando, pessoal, eu gostaria de citar também a primeira menção ao livre-arbítrio, porque existe uma ideia de destino, que a gente tem a vida pré-determinada. Mas aqui, quando a gente lê a passagem, o versículo 16, já no capítulo 2 agora, ele fala assim, e o Senhor deu uma ordem, deu-lhe esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus fez nós para governar, mas ele colocou, ele deu a opção do homem dele decidir o que era bem e mal ou confiar no julgamento divino. E se ele decidir por conta própria o que era bem e mal, certamente ele teria as consequências do peso dele ter que fazer essa escolha. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, ó. Eu te falo para você não comer, mas se você comer vai acontecer isso. É isso que ele falou. Então essa é a primeira menção. Continuando aqui ao livro de Gênesis,
A gente pode ir direto, talvez, aqui para a parte da queda do homem. Antes da queda do homem, eu vou falar de outro capítulo. Capítulo 2, versículo 24, que é interessante, ó. Por isso, deixai o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a gente vive numa geração que os filhos têm dificuldade de deixar pai e mãe. E o que acontece que filho que não deixa pai e mãe? Ele não amadurece, ele não prospera. É que nem um fruto que não cai do pé. O que acontece que fruto que não cai do pé? Ele não cumpre o propósito, ele apodrece. O fruto ele precisa cair do pé. Para que ele precisa cair do pé? Para ele virar semente, para ele virar uma nova árvore. Então você precisa deixar pai e mãe e unir-se, aqui diz, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Quando o homem foi tentado pela serpente e decidiu por desafiar Deus, pois ele achava que ele poderia ser igual a Deus, então ele comeu o fruto proibido. E a partir desse capítulo, gente, do capítulo 1, capítulo 3, dá para se dizer que é os únicos capítulos de paz na história do homem, porque do capítulo 3 em diante, a história é trágica. Quando eu leio aqui, dá para o versículo 8, quando Deus, depois que eles comeram um fruto e eles perceberam, eles começaram a ter percepção do bem e do mal, mas a partir do julgamento da lente do homem e não mais de Deus, e que não quer dizer que é um julgamento certo, provavelmente era errado, eles começaram a tomar decisões erradas. E a primeira decisão que eles tomaram, quando eles foram confrontados por Deus, aqui no versículo 8, eles começaram a se acusar. O homem e a mulher começaram a jogar a culpa no outro, a mulher jogou a culpa na serpente. E nessa continuação há uma coisa muito interessante, que é quando Deus confronta eles e começa a falar das consequências da decisão que eles tiveram, ele fala sobre a consequência à serpente, que é a representação de Satanás. Então ele fala que capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele diz aqui, de uma maneira sem citar quem seria esse descendente, mas de uma maneira quase profética, que o descendente da mulher um dia vai esmagar a cabeça da serpente, mas sem um preço, porque a serpente vai ferir o calcanhar desse descendente da mulher. Então fica ali um ponto de interrogação nessa profecia, que se autorrealizará em um dia futuro. Bom, seguindo então, conforme eu falei para vocês, a partir do capítulo 3, só é tragédia. A começar pela história de Abel e Caim. Abel e Caim eram filho de Adão e Eva. Caim, por ciúme, matou o irmão. Foi, entre aspas, perdoado por Deus, ele fugiu, fundou uma cidade à parte chamada Enoque. E a descendência de Caim foi uma descendência que continuou seguindo a maldade que tem no coração do homem. Então, de Enoque, dá para destacar também Lameque, que foi um dos descendentes de Caim,
que foi o primeiro a ter 2 esposas. Então, ali se formou cidades onde reinava a corrupção, onde reinava a promiscuidade, onde reinava a maldade. Esse estilo de vida se espalhou pelo mundo. E Deus ficou muito frustrado com isso e decidiu que ele se arrependeu de ter feito o homem e decidiu que iria acabar com o homem através do dilúvio. Mas olha só, quando Abel morreu e Caim fugiu, Deus deu a graça a Adão e Eva de ter mais um filho, que se chamou Sete. Da descendência de Sete nasceu um homem chamado Noé, e esse homem era bom. Então Deus decidiu reconstruir o mundo e dar uma nova oportunidade para Noé. Noé seria o nosso novo Adão, na teoria, né? Inclusive diz aqui, ó, capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Então Deus decidiu fazer com Noé uma nova aliança. Mas a Noé falha também. Ele faz uma vinha, fica bêbado e cai nu na barraca dele um dia, tem uma passagem, e o filho dele vê e casa briga, e enfim, o homem moralmente ele se rebela novamente, tá? Essa questão da nudez para o contexto da época era, talvez hoje seja algo mais leviano, mas na época era algo muito forte. E da descendência de Noé, houve uma migração e uma sucessão que foi criando populações de pessoas que começaram a habitar a terra do Sinar. O que era a terra do Sinar? É onde hoje é o Iraque, e na época era onde começou a ser formada a antiga Babilônia, tá? Mas essa história é interessante, que é a história da Torre de Babel. Por que é interessante? Porque, deixa eu ler aqui para vocês entenderem. A Torre de Babel, capítulo 11, eu vou começar aqui a partir do versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornando célebre o nosso nome. Ou seja, eles estavam desafiando Deus novamente, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Perfeito. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos do homem edificavam, e o Senhor disse: agora é muito legal. Eis que o povo é um, ou seja, o povo estava em unidade, o povo estavam alinhados numa mesma direção. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. O que ele quer dizer? Ele quis dizer ali, o Senhor, né? Que eles estavam apenas começando a descobrir o potencial deles, da unidade. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha só, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus aqui nos dá uma receita muito forte, que é que quando as pessoas estão em unidades, estão alinhadas, não tem restrição. E é engraçado que você pode ter alguns exemplos em empresas de sucesso, em famílias de sucesso, em equipes de futebol, que às vezes não são tão talentosas, mas se estão em unidades, estão unidas, elas vão muito longe. A gente cansa de ver times com os melhores jogadores do mundo
que são rachados devido a egos pessoais, porque trabalham com pessoas de ego muito forte, não dá certo. E times um pouco mais humildes, mas que estão alinhados, darem muito certo. E isso está na Bíblia, está aqui, nesse capítulo 11, que é o último capítulo que a gente está falando, que é a história da Torre de Babel, que Deus vem, ele confunde o ser humano para quebrar essa unidade e para acabar com essa história da torre. Enfim, esse início da Bíblia, esse início de Gênesis, ele fala de um mundo bom e que por ação do homem acaba se tornando mal. Ele conta várias histórias. Eu estou resumindo aqui para ficar fácil e tentar mostrar um contexto geral e algumas passagens que são importantes. E que cada vez que o homem se rebela, Deus vai lá e tenta resgatar o homem. A próxima parte que nós vamos ver vai ser como Deus decidiu agir após essa quebra da Torre de Babel. O que ele decidiu? Que é a história de Abraão e toda a descendência que formou o povo escolhido de Deus. Então, pessoal, a história termina assim. Termina não, termina hoje, né? Ela vai continuar na aula 2 de 52. De 52 aulas que nós vamos ter é a aula 2, que vai ser semana que vem. Mas se você está assistindo isso, não precisa estar assistindo na sequência, ou se você pegou, eu só falo isso para você se organizar, apesar de essas aulas serem um misto. Eu não vou dizer que é uma aula, porque eu também não sou especialista, eu sou uma pessoa leiga que leu a Bíblia e se sentiu transformado e que decidi ler de novo e compartilhar isso com vocês, para que nós leiamos junto. E engraçado que aqui no capítulo 11 de Gênesis tem um dos motivos da importância de você estar junto. Infelizmente, por eu estar nesse início de ano em viagem, eu não vou ter aqui o acompanhamento de vocês para, às vezes, uma mensagem, ou quando a gente faz a aula ao vivo, essa leitura ao vivo, a gente tem a interação do público, que é algo que eu não vou ter, mas as próximas nós teremos. O que nós não podemos é deixar de fazer pelas nossas circunstâncias. Mas isso é interessante. A unidade, o poder da unidade. E nós vamos caminhar junto, semana a semana, para concluir essa Bíblia, para que cada um seja transformado, cada vez conseguindo ter uma compreensão melhor do que Deus quer para nós. Esses primeiros 11 capítulos são muito fortes, são muito importantes e que definem a maneira como você vê o mundo. Porque a partir do momento que você se vê como imagem e semelhança de Deus, você muda a maneira como você se relaciona com tudo, né? Então, gente, tarefa da semana é ler do capítulo 1 ao capítulo 26. Vocês vão passar o capítulo 11, vocês vão adentrar para não ficar tão pesado a segunda semana. Legal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.